momento se falava em saúde, os vereadores faziam críticas à gestão anterior. Eu queria relembrar, e é importante a gente não ter memória curta, eu queria relembrar fatos ocorridos no primeiro mês de janeiro, no primeiro mês do ano de 2009, em janeiro, mas claramente no dia 27 de janeiro, os jornais da cidade do Rio de Janeiro e as televisões fizeram uma matéria mostrando que o hospital Lourenço Jorge na Barra havia sido fechado numa das noites anteriores, fechado por falta de médicos. E eu me lembro nesse momento a primeira atuação do atual governo, não sei se é agora, na área da saúde, e foi uma atuação daquele tipo pirotécnico. O secretário de saúde e toda a sua assessoria resolveu ir ao Hospital Lourenço Jorge e no dia seguinte levaram ao prefeito Eduardo Paes. E a acusação, em primeiro lugar, o prefeito Eduardo Paes, num ato de profunda infelicidade, disse que os médicos, que a falta de médicos no hospital tinha uma razão muito importante. Os médicos eles faltaram ao plantão e que aquilo ele interpretava como uma atuação de um bando de vagabundos. Isso foi publicado, né, e tal. E centraram as suas críticas na política de recursos humanos do governo César Maia. Diziam na época que as unidades de saúde, principalmente no Lourenço Jorge, que é o que mais tinha isso, eram preenchidas as suas vagas por funcionários, médicos, enfermeiros, administrativos, ligados ou contratados por cooperativas médicas. Me lembro até que uma cooperativa que trabalhava naquele momento era Operar Saúde. E a crítica era uma crítica muito dura. O que acontecia? A instituição, o órgão que era responsável por fazer a fiscalização, não estava fazendo. E as cooperativas alegavam que não estavam recebendo o seu pagamento normal. A gente sabe que quando os governos terceirizam serviços, como acontece agora, e é muito interessante, porque todas as críticas que os membros do atual governo faziam à gestão anterior, eles repetiram com um erro maior ainda. Eles diziam que a culpa era das cooperativas, que esse sistema era um sistema incontrolável, e prometeram imediatamente resolver o problema mandando embora as cooperativas e substituindo por outro tipo de profissionais. Todos nós imaginávamos, e eles mesmos chegaram a dizer em algum momento, que a substituição seria feita por médicos concursados, enfermeiros concursados, e criticavam o governo anterior por não ter esta opção. Muito bem. O que isso foi? 27 de janeiro de 2009. Nós estamos agora em 13 de dezembro de 2012. Correu todo o ano de 2009, todo o ano de 2010, 2011, estamos no final do ano de 2012. E o que nós estamos vendo na rede hospitalar da cidade? O mesmo caos que se reclamava da gestão anterior. O que aconteceu? A Secretaria de Saúde optou por uma política de terceirização dos recursos humanos. Terceirização não mais por cooperativas, eles continuam frisando isso, mas escolheram uma outra modalidade para suprir. Na engenharia política do atual governo, eles resolveram apresentar esta casa, como aconteceu em 2009, um projeto para a criação, para a autorização do funcionamento de organizações sociais. A organização social ela já existe ou passa a existir a partir daí, mas para assinar um contrato de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Prefeitura, era preciso que houvesse uma lei que permitisse isso. Esta lei foi aprovada
contra o voto de 8 vereadores, entre eles o meu voto, e a lei dizia que só poderíamos colocar recursos humanos em unidades novas ou no programa de saúde da família. Muito bem. A prefeitura começou a criar e apresentar um projeto novo, a construção de clínicas da família, a construção de UPAs, mas na rede hospitalar continuava o problema. O que tentou fazer a Secretaria de Saúde? Tentou burlar a lei e contratar para substituir esses profissionais, já que sabíamos que pelo número de aposentadorias, nós tivemos nos últimos anos um número enorme de aposentadorias dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Em torno de 600 pessoas se aposentaram por ano na Secretaria de Saúde. E a substituição teria que ser feita através de concurso público. A Secretaria não optou por isso. Em defesa, eles alegam que fizeram concursos públicos. É verdade, fizeram concurso público. Por exemplo, paramédicos fizeram concurso público com um salário de R$ 1.400. R$ 1.400 por 24 horas de trabalho. Entretanto, resolveram contratar as organizações sociais. E aí, tentaram impor as contratações para o OAS e para os hospitais. Na época, o Sindicato dos Médicos entrou à Justiça com uma ação contrária a essa posição. O juiz deu um ganho de causa à tese de que era proibido colocar recursos humanos de OAS nesses hospitais. E aí surgiu uma solução milagrosa. Qual foi a solução milagrosa? Vamos ter que contratar médicos, enfermeiras, técnicos, administrativos de outra maneira. Então eles resolveram fazer isso através de uma instituição respeitabilíssima na cidade, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Mas surgiu um outro problema. A fundação que trata de recursos humanos dentro da Fiocruz, que se chama Fiotec, ela não tem autorização legal para contratar profissionais e colocar a serviço dos governos, tanto estadual, municipal como federal. Então, a Secretaria usou o sofisma. A Secretaria resolveu dizer o seguinte: nós temos que fazer um estudo científico sobre as emergências para dar um novo padrão às emergências do Rio de Janeiro. Então, firmaram um convênio. Aliás, firmaram vários convênios com a Fiotec. Segundo o Tribunal de Contas, e aí a informação é do Tribunal de Contas, a Secretaria firmou o contrato 06/2009 para a contratação de pessoal por 24 meses, no valor de R$ 61.059.754. Depois, isso foi em maio de 2009. Depois, em fevereiro de 2010, um segundo contrato chamado de Fiotec 2, no valor de R$ 130.630.124. E aí fizeram um terceiro convênio, Fiotec 3, mais R$ 188.804. E depois, em fevereiro de 2012, um novo convênio, Fiotec 4, no valor de R$ 65.385. Acontece que ela precisava suprir os buracos dentro da rede. Faltavam médicos, enfermeiros, auxiliares. E aí, esses profissionais, contratados por convênio, pelo regime seletista pela Fiotec, passaram a exercer a função substituindo, cobrindo os buracos dentro das 4 emergências: Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Guiar e Lourenço Jorge. Para se ter uma noção, hoje no Lourenço Jorge, 75% dos médicos de emergência são contratados pela Fiotec. No Salgado Filho e Miguel Couto, 36% são Fiotec. No Souza Guiar, em torno de 20%. E, com isso, acharam que o problema estava resolvido. Então, esses profissionais estavam ganhando para fazer pesquisa nesses hospitais. Acontece que, num determinado momento, a Fiotec foi avisada de que ela estava sendo usada como uma barriga de aluguel. Ou seja, ao invés de contratar por uma cooperativa, como eles criticavam no governo anterior, eles estavam contratando por uma instituição com o nome fantasia, de profissionais que estariam fazendo uma pesquisa para a Secretaria de Saúde.
Continuaram as demissões, continuaram as pessoas se demitindo e a carência de médicos nos hospitais da prefeitura é clara. A falta de clínicos, a falta de anestesistas nas maternidades, por exemplo, a falta de pediatras, a falta de ortopedistas, sempre os diretores das sanidades sendo obrigados a recorrer a contratações por FIOTEC. Hoje esse contrato está suspenso. Perguntamos aqui na audiência pública da Comissão de Orçamento, perguntamos ao secretário antes qual era a posição da secretaria em relação a isso. Se ele confirmava que esses contratos estavam para ser extintos e quais seriam os substitutos. Disse o secretário, com uma resposta um pouco elegante, que esse era o problema dele, que ele ia resolver. Ele esquece que não era um problema dele, é um problema do cidadão que vai ser atendido em contra médico lá. Então, ainda não confirmado, não dito pela Secretaria de Saúde, nós fomos informados pela FIOTEC que desde o início de novembro, a FIOTEC está chamando esses profissionais e rescindindo todos os contratos, dando aviso prévio a esses sedentistas. Então nós teremos até o final de dezembro, até a última semana de dezembro, todos esses mais de 3.000 profissionais com aviso prévio. E a nossa pergunta, a nossa preocupação é a seguinte: quem serão os substitutos desses médicos, por exemplo, na emergência? 75% do Hospital Lourenço Jorge é constituído por esses médicos, que evidentemente, sabendo que não tem emprego, não vão participar do seu trabalho, porque o trabalho acabou. E aí, não pode o prefeito chamar esses profissionais que foram embora para o aviso prévio de vagabundos. Eles não são vagabundos. Eles simplesmente vão procurar outro lugar para trabalhar, já que a prefeitura não vai poder manter esses contratos. A nossa preocupação é exatamente essa. A prefeitura teve de 2009 para cá 4 anos para resolver esse problema, através da única solução que existe, é o concurso público. Bom, mas o profissional não está motivado pelo concurso público. Sim, se houvesse a secretaria já resolvido um problema que a cada ano nós temos apresentado emendas aqui, que é o plano de cargos, carreiras, salários dos profissionais de saúde da prefeitura, esse problema está resolvido. A prefeitura resolveu o contrário, resolveu fazer um concurso esse em que ela resolveu pagar R$ 1.400 aos médicos. O resultado, senhores, é que nós estamos fazendo uma alerta, acabei de enviar esta semana para a Secretaria de Saúde, através da presidência da Casa, um requerimento de informações para que, oficialmente, a Prefeitura nos responda, a Secretaria de Saúde, como será a solução desse problema. Já que ficou muito claro nessa situação que a política de recursos humanos focalizada pela Prefeitura este ano na área da saúde é um fracasso, um completo fracasso. Esta era uma das razões do pedido de CPI que fizemos aqui sobre uma CPI sobre a política de recursos humanos. Então, nós queremos alertar aos nossos colegas, estamos fazendo esse alerta publicamente, de que teremos problemas no atendimento se este fato se confirmar. Ou seja, teremos que ter médicos atendendo as emergências e toda a quantidade de médicos hoje lotados na Secretaria de Saúde, trabalhando nessas emergências, são médicos que vão embora porque o convênio acabou. A princípio, a Secretaria tentou negar isso, mas a própria FIOTEC já confirmou oficialmente, através do seu presidente, o professor Paulo Gadelha, e nós precisamos de uma solução. E mais uma vez, a solução está no pedido, nas emendas que estamos apresentando ao orçamento. Nós estamos apresentando e solicitando hoje, até a assinatura dos nossos colegas, como destaque para a discussão dessas emendas, que são as emendas que a gente pede: o plano de cargos, carreiras e salários para a saúde, o concurso público, evidentemente, com salário compatível. Por que a Prefeitura paga, através da FIOTEC, R$ 5.500 ao médico? E ao mesmo médico, no mesmo local de trabalho, no mesmo serviço aqui estatutário, que cometeu o crime de fazer um concurso público, nós estamos pagando R$ 1.400. Então, é uma situação grave, não é uma situação, como foi dito anteriormente, isso é uma crítica, é uma
analisando nosso requerimento de destaque para as emendas que vão ser discutidas e que nós possamos ter uma solução que precisamos ter a partir do final do ano, porque nós não podemos esperar o novo governo, que é o antigo. Nós temos que resolver isso antes, para que a população não tenha que sofrer o mesmo que nós vimos ali agora no INCRA. Porque depois as autoridades se apresentam dizendo que, tendo uma modificação igual à da seleção brasileira, a solução que o Ministério da Saúde deu lá para o INCRA, a primeira solução é exatamente essa: demitir ou solicitar ao diretor do INCRA que se demitisse. Não é mudando a direção da unidade de saúde para resolver o problema. Esse problema da carência de recursos humanos é único e exclusivamente de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado. Solicito aqueles colegas que quiserem participar da visita que o tio Carlos falou. Nós gostaríamos de visitar as unidades de saúde para sabermos ao vivo e a cores essas informações e outras que provavelmente nós vamos descobrir ao chegar na unidade de saúde. Muito obrigado. Não tendo o orador utilizado